Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Hoje a gente vai falar sobre mais uma iniciativa para aumentar a transparência dos gastos públicos, especialmente com a folha de pagamento dos servidores, para buscar ajuda da população na fiscalização desses gastos, evitando principalmente o surgimento daquelas figuras nefastas, os funcionários fantasmas. Projeto do deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, trata disso, obrigando que a Receita Federal, que recebe todos os dados de folha de pagamento do país, seja do setor público ou não, divulgue os dados relativos ao setor público. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma tentativa de aumentar a transparência que vem aumentando, mas não tem sido suficiente para coibir fraude, né? Exatamente isso, Lincoln. A gente observa de longa data que, especialmente no âmbito da administração pública federal, ainda há muita carência de transparência. Se levarmos em consideração episódios recentes, nós vamos observar que pessoas que trabalhavam na administração pública prestavam serviços particulares para gestores municipais. Então, visando evitar que episódios como esse aconteçam, é que a gente buscou estabelecer no projeto de lei 3867 a diretriz de que os órgãos públicos, ao informarem à Receita Federal os seus dados sobre contabilidade e folha de pagamento, também permitam à Receita Federal que possam divulgar em seu sítio na internet os dados de todos os servidores públicos vinculados à administração pública como um todo. Pois alguns estados criaram, né, o seu portal da transparência, alguns municípios também, e essa divulgação de salários, ela já acontece, está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, como o senhor mesmo diz na justificação do projeto. Só que, às vezes, parece que a administração pública, de algumas localidades, não quer ser muito transparente, e aí os dados ficam um pouco nebulosos, não fica claro o que foi pago, o que não foi pago, os descontos. Se aproveitar esse repasse de dados que é feito para a Receita todo ano para fins de imposto de renda, já facilita, porque já é uma contabilidade que precisa ser feita, ela só vai ganhar publicidade, né? Exatamente isso. O que nós temos observado, Lincoln? Se levarmos em consideração várias assembleias legislativas, e aí eu me refiro no campo do Estado, a gente observa que assembleias legislativas não dão publicidade e a transparência adequada com relação ao seu quadro de servidores. Quando projetamos isso para os municípios, especialmente aos municípios de médio ou menor porte, a realidade é ainda mais gritante e mais prejudicial à transparência. É nesse sentido que a gente, nesse projeto de lei, propõe que a Receita Federal do Brasil seja um parceiro nesse processo de transparência a partir do mês de abril de cada ano, ao receber as folhas de pagamentos ou a contabilidade da administração pública como um todo, possa dar essa devida publicidade para que qualquer cidadão, com uma consulta simplesmente ao nome daquela pessoa, possa saber se realmente essa pessoa está ou não vinculada a uma administração pública do país. Então, isso certamente aumenta a transparência e permite maior fiscalização. O senhor determina essa regra para a administração direta, mas também para as autarquias, para as fundações, para as empresas públicas, e o senhor tem ressaltado aí a questão dos municípios, dos estados, nos 3 níveis, né? A União já tem um padrão, digamos assim, mais consolidado de transparência, mas nos 5.570 municípios tem uns que são uma verdadeira várzea, né? Exatamente isso. Isso a gente observa nos municípios como um todo. Eu sou um deputado que faço muito trabalho de base e, por vezes, a gente busca dados sobre servidores vinculados a determinados municípios e nem o vereador, que é um fiscal do povo em âmbito local, consegue esses dados. Então, é de rigor que a gente proceda a uma visão de mais transparência, e a Receita Federal do Brasil, nesse sentido, pode ser uma parceira efetiva da sociedade ao receber esses dados e dar publicidade em seu sítio na rede mundial de computadores. O senhor foi relator na Comissão de Constituição e Justiça da reforma da Previdência, né? Também participou da Comissão Especial, daquele esforço
para melhorar o gasto previdenciário, que a gente sabe que é um gasto importante, necessário, mas que tinha aqui e ali alguma distorção que precisava ser corrigida, né? Algumas possibilidades de fraude. Concordando ou não com a reforma da Previdência, a gente sabe que em alguns aspectos essa reforma era de fato necessária. No âmbito da administração pública, cuja folha de pagamento já está ali batendo em R$ 1 trilhão, próxima do gasto previdenciário, esse tipo de ajuste também se faz necessário, né? Sem dúvida alguma, Lincoln. Eu tive uma dificuldade enorme, mas, ao mesmo tempo, uma grande satisfação em relatar a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, que, num primeiro momento, havia, sim, uma dificuldade social de aceitação, mas depois se tornou uma verdade quase que inquestionável. Isso aí realmente nos traz a responsabilidade de lutar por mais transparência e diminuição dos gastos. Nos 3 níveis federados, ou seja, em âmbito da União, dos estados e dos municípios, há sim um excesso de gasto público, há sim um excesso de gasto com a folha de pagamento e também com a Previdência Social. Nesse sentido, nós observamos que vários cargos públicos, várias funções públicas são completamente desnecessárias. Ao estabelecermos essa visão mais ampla de transparência, a sociedade poderá, por intermédio desse efetivo controle social, saber se determinada pessoa está exercendo ou não a função pública, se determinada pessoa está ou não trabalhando naquele horário devido, e, em consequência, saber, nesse exercício de controle social, se aquela função é ou não desnecessária. Nós temos que diminuir os encargos sobre folha de pagamento no Brasil, mas também temos que diminuir aquilo que gastamos com a folha como um todo, porque realmente há um certo exagero nos 3 níveis de governo. E a gente teve um caso recente aí que virou notícia de uma pessoa que estava empregada em 3 lugares ao mesmo tempo, não daria nem tempo de estar trabalhando em tanto lugar assim. Deputado delegado Marcelo Freitas, PSL de Minas Gerais, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Até uma próxima edição. Eu sou quem agradeço e é sempre uma satisfação muito grande contribuir com o poder público para que possamos dar cada vez mais transparência às suas ações. Obrigado, deputado. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara ou pelas redes sociais. Aproveita a dica aí e já vai em busca dos dados do seu município para fazer também um papel de fiscal. Um abraço, até a próxima edição.